Olá, gente, bem-vindo ao nosso canal. Eu me chamo Vitória. Eu me chamo Kevin. É aqui que a gente compartilha o nosso dia a dia juntamente com a nossa filha Laura. Ela quer participar hoje. Ela quer participar porque a gente deixou ela ali no cantinho, mas ela ficou sabendo que a gente ia gravar o vídeo e ali tá retadinha. É, minha mãe. Não vai deixar a gente gravar não? E meu amor? Não vai deixar gravar Tá não? uma conversadeira que só Jesus. Babando que só. Vamos lá. Gente, hoje a gente vai compartilhar com vocês um pouco da experiência, né, que a gente vivenciou nos últimos dias, né, da minha gestação. E Kevin ficou muito preocupado, gente. Ele não demonstrou, mas ele vai falar um pouco agora, né, sobre a experiência dele, né? Você quer que eu conte a partir de quando? Porque a experiência é gigantesca, né? Desde o início já, minha filha. Início do que? Da gravidez? Deixa eu ver. Não dá pra fazer tudo de uma Não vez, dá não. pra fazer tudo de uma vez, não, Tica. Sim, a gente vai falar hoje sobre a parte, tipo, de Laura Seno. Ah, já no final. Já no final, depois a gente volta pro início. Então, Mas não hoje. comece a falar aí que eu vou e pego a remada junto aí. Meu Deus. Bom, gente, como eu falei a vocês no outro vídeo, logo bem lá no início, né, nos primeiros vídeos, eu tive início de pré-eclâmpsia, né? Pressão alta, né? No final da gestação. No início foi super tranquilo. Não tive nenhuma alteração nem nada, mas faltando uns 4 dias para Laura nascer, eu já estava me sentindo mal. Até nas penúltimas consultas, quando a enfermeira ela mediu minha pressão, aí ela viu que estava um pouco alta, só que ela disse que não precisava de medicamento, né? Que era passageiro. Isso no particular. Quando eu voltei para o SUS, né, aqui onde eu moro, a médica falou assim: eu vou precisar receituar para você um medicamento para baixar sua pressão, porque você pode ter, né, eclâmpsia, né, na hora do parto. Mande sua médica passar, porque como ela tá acompanhando você mais por perto, ela lá vai passar a medicação. E eu vou botar aqui minha observação. Quando eu retornei para a médica, ela tinha falado que não precisaria, entendeu? Que estava sobre controle. Aí com isso, galera, isso foi na terça. Quarta-feira passei o dia bem. Só que quando chegou na quinta, eu comecei a ter um resfriado. Eu peguei uma gripe do nada. Não sei como é que eu peguei essa gripe, viu? Aí comecei a passar mal de madrugada, a boca começou a formigar, o braço também ficou formigando. E com isso foi na quinta, na sexta-feira, que ele estava se arrumando para ir trabalhar. E eu disse a ele: Tito, não vá trabalhar porque eu não tô me sentindo bem. E daí que começou, né, a nossa luta, né? Desse dia pra cá foi um dia extremamente horrível pra gente, né? E agora você. Isso foi na quinta ou na sexta? Eu tava me sentindo mal na quinta e na sexta Foi quando tudo a gente foi começou. pro médico. Pronto. Aí na quinta, na sexta-feira ela já não tava muito bem. Aí sexta-feira eu acordei pra ir trabalhar e ela falou que não tava bem, que não era pra eu sair pro trabalho, porque não tava se sentindo bem. E aí você nem sabia ainda que sua pressão tava alta ali, né? Não Já sabia. tava se sentindo mal. E aí eu decidi não ir trabalhar e a gente foi pro médico. Aí eu levei ela no hospital particular do plano dela. Aí chegando lá, o pessoal. Foi primeiro no hospital? Não, não foi? Foi a primeira no hospital. Não, a gente foi primeiro no. Tereza. Foi isso mesmo. A gente foi primeiro no Teresa, que é o hospital particular.
Aí, isso foi que horas? 8 horas, 9 8 horas da horas. manhã. Isso. De manhã. Aí a gente chegou E lá, até mesmo antes de a gente chegar no hospital, eu comecei a passar mal no banheiro. Você lembra? foi, foi. Aí, antes da gente ir pro hospital, ela já tava mal em casa, tava sentindo muito mal. Teve uma moleza terrível no corpo que quase não tava conseguindo andar para tomar banho. Foi um sacrifício, eu segurando. É, daí a gente foi pro hospital, chegou lá no Teresa, é, foi atendida, ela foi atendida. Não foi um bom atendimento, Um apesar do plantão hospital ser horrível. particular, mas foi um plantão horrível da manhã dessa sexta-feira. Mas enfim, aí foi atendida e aí mediu pressão, foi averiguado que a pressão dela estava alta e aí ela começou a ficar em observação, né? Ficou só em observação, não foi receitado nenhum tipo de medicamento para poder aliviar a pressão e nisso ela já não estava bem. Aí nisso passou o que? De 9 horas até o que? Quase 2 horas da tarde. Foi 2 só em horas. observação. Chegou a fazer exame de sangue, alguma A coisa? gente fez exame de sangue, eu fiz exame de sangue, exame de urina, Foi os exames de rotina para saber se estava ok em relação a, a ultrassom a também de Laura. ultrassom. E fez os exames também devidos. E aí a gente ficou aguardando os resultados. Nesse meio período não tomou nenhum tipo de medicação. Eu acho que, não sei, acho que é mais cautela também, né, dos hospitais para não medicar a gestante e ter algum tipo de Yes. problema com o bebê e da própria mãe também. Aí eu sei que nessa brincadeira a gente ficou até umas 2 horas, foi quase 3 horas. E aí saiu os resultados, estava ok com o exame de sangue, exame de urina, mas a pressão dela não estava boa, estava alta, estava 16 e pouco, não estava regulando. Tinha baixado um pouco, ela já estava um pouco melhor comparado a quando a gente chegou lá, mas foi informado, né, que ela teria que provavelmente se internar para poder fazer o parto induzido, porque como a pressão dela não estava normal, era arriscado esperar e a pressão dela voltar a subir, e passar mais tempo e ficar difícil a questão do parto dela. Só que aí nesse período foi quando o pessoal me chamou do hospital, nem lembro quem foi exatamente o poste de cargo, Eu e só ele me sei chamou. que, mas antes desse intervalo, a médica falou o quê? Que eu poderia, que ia ter que ser interrompido, porque eu poderia correr risco de ir pra UTI, na tora. Sim, tinha essa questão também, né? Que como estava com um certo risco, ela poderia ter alguma complicação e ir para UTI, né? Daí a gente ficou bastante preocupado, Vitória começou a chorar, foi uma coisa que não tem nem como a gente explicar, mas eu procurei manter a calma, né, por ela e por mim também. Estava bem preocupado mesmo, bem apreensivo, bem tenso, mas tentei não demonstrar isso para não meio que desestabilizar mais ainda ela, né? Porque ela sabe que eu sou uma pessoa que não não é deixado tomar as emoções muito fácil. E aí se ela me visse muito emocionado naquela questão, eu acho que ela ficaria muito mais preocupada, né? Então, mantive um pouco do meu controle emocional e aí o pessoal me chamou para conversar um rapaz e aí falou que a questão dela, ela teria que ser internada e como tinha essa questão do risco de UTI, a gente teria que pagar um valor, não foi? Eu nem lembro quanto foi, acho que foi. 50.000. O pessoal do hospital queria que a gente pagasse 50 mil para poder deixar ela internada e ficar na prontidão em questão da UTI por conta do custo do hospital, das questões do hospital. Só que aí eu falei, né, com o rapaz que para mim não ia ter condições, porque estava fora do nosso planejamento e foi tipo algo inesperado, né? A gente até achou que tivesse valores a pagar, mas não que fosse um valor tão acima, né? E aí não estava dentro do esperado. E aí como Vitória já estava consideravelmente melhor em relação à Sim. pressão, aí ela estava chorando bastante nessa hora, não tinha nem como controlar o choro dela.
E eu só tentei ficar um pouco calado, um pouco quieto. A única coisa que eu falei a ela na hora foi quando ela começou a chorar. Ela tava já imaginando como seria o parto, né? Acho que dores do parto. Eu falei, ô minha filha, você vai sentir mais dor ainda na hora do parto. Ela ficou retada comigo. Mas aí eu peguei e conversei com ela, né, a respeito. A gente decidiu, graças a Deus, Deus deu a sabedoria pra gente fazer as melhores escolhas, né? Daí, como eu tinha boas indicações em relação à maternidade que é pública, que é o João Batista Caribé, ainda é o mesmo nome, Uhum. que é uma clínica que hoje, aqui em Salvador, antes ela era hospital, era emergência e tudo, mas teve uma reforma há alguns anos e aí hoje ela é só maternidade. Então ela só trata gestantes, só trata bebês recém-nascidos que nasceram lá. E eu já tinha boas indicações de alguns amigos meus, algumas amigas que tiveram seus filhos lá e todos falaram muito bem. E eu já tinha cogitado isso bem lá no início da gestação dela, só que Vitória não queria ter não queria ter Laura em hospital público, né? Ela tinha isso na mente dela de que o melhor para ela seria o hospital particular. Só que aí naquele momento era a opção que a gente tinha, né? Foi o que Deus já tinha plantado no meu coração e aí eu corri atrás de poder fazer aquilo acontecer, né? Aí a gente decidiu, eu decidi com ela da gente vir em casa, isso já era o que? 4 horas da tarde da sexta-feira. Aí a gente decidiu vir pra casa, aí a gente fez um lanche, se alimentou. E aí quando deu de noite foi que horas que a gente foi? A gente foi umas 5 horas. De Já tardinha foi ainda, de tá, né? tardinha. Então a gente aí, pronto, a gente veio pra casa, nos ajeitamos, separamos algumas coisas e descemos pra a maternidade do Caribé. Aí pronto, chegou lá, o atendimento super rápido, o local não estava cheio, como trata só essas questões de gestante, de crianças, de bebês, aí consequentemente tem períodos e períodos, né? Mas no dia que a gente foi estava bem tranquilo, estava vazio. Pronto, aí nós entramos, fomos atendidos pela recepção, ela passou pela triagem, teve toda a atenção de uma forma que a gente nunca teve em nenhum lugar no Caribé, que é o público. E a Vitória já começou a se sentir um pouco melhor em relação àquilo, porque ela viu que o que Deus estava preparando em relação ao nascimento de Laura era algo que era de se confiar, era como ele prometeu. E passou pela triagem, pronto. Depois da triagem já viu realmente que a pressão dela estava um pouco alta. Só que aí elas falaram que não podia medicar, explicou, né, que é a questão do desenvolvimento, do parto e tudo, para não ter nenhuma complicação, ela ia ficar na observação. Pronto, aí ficou na observação, só que o plantão era já de noite para quase de madrugada, né? Era o plantão de início de noite para madrugada, aí tava com um pouco reduzido, questão dos médicos. Daí a gente ficou esperando um bom tempo e a gente não foi. Logo, a gente foi atendido, fez os exames, mas a gente não teve um retorno rápido dos resultados dos exames. A gente teria que aguardar. E quando deu mais ou menos foi que horas que a gente decidiu? Umas 11 horas por aí a gente veio pra casa. Pronto, e quando deu mais ou menos 11 e pouca, quando aferiu a pressão dela, já tinha praticamente Regulada. quase né, normalizado. Aí como a gente estava muito cansado e Vitória não estava sentindo nenhum tipo de contração nem dor de parto, era a questão da pressão, a gente decidiu vir para casa. Aí nós viemos para casa. Pronto. Aí a gente falou o quê? A gente combinou que isso era na sexta de noite já. A gente combinou, ó, filha, se você sentir alguma coisa, se tiver os sintomas prováveis do parto, a gente vai e volta lá, porque é lá que vai ser o lugar. Pronto. A Vitória passou bem a noite, não foi? Foi. Sábado. Passei bem a noite, sábado também, mas só que sábado já acordei com aquela moleza terrível. Não tava Foi. conseguindo mais fazer mais Ela nada. passou bem a noite da sexta para o sábado, mas no decorrer do dia do sábado já começou a sentir as mesmas os mesmos sintomas da pressão alta que ela já tinha sentido, né? E aí eu tava no trabalho, não lembro se eu saí cedo esse dia, não lembro se eu cheguei no horário Não normal, chegou não no sei. horário normal. Aí eu chego do trabalho por volta de 15 horas, aí cheguei do trabalho, pronto.
Passou o finalzinho de tarde e a gente desceu de novo, era que horas? Oi? A gente foi 2 de novo horas da manhã. pro Caribé. Ah, sim. Aí a gente. Eu vou encurtar, tá com quanto tempo? Nem sei quanto tempo de vídeo eu tenho. Nem tá mostrando ali pra não ficar muito grande. Mas aí quando. Pronto, ficou tranquilo. Ela não tava sentindo tanta pressão alta. Tava meio que quase normal. Mas aí quando deu de madrugada, quase 2 horas da manhã, ela me acordou. Não tava se sentindo bem. Tava com alguns sintomas, tava com algumas dores. E aí a gente saiu correndo para poder ir de novo lá pro Caribe. E aí a gente foi, pegou um carro, foi pro Caribe e aí lá o pessoal já informou, olha, a mesma informação que a gente teve lá no Teresa, eles passaram, ó, você vai ser internado porque sua pressão tá alta, você tá com um pouco de risco em relação a isso, porque pode atrapalhar o seu parto. E você vai ficar em observação, mas aí a gente vai fazer a indução do parto. Desde o início falaram isso, que iria fazer a indução, porque tinha o quê? Quantas semanas? 39, 39. 39 semanas 2 e dias. 2 dias. Então já estava no período que a médica do acompanhamento dela falou, né? Que era 10 dias antes das 40 semanas ou 10 dias depois. Então faltava tipo 5 dias para completar as 40 semanas. Pronto, aí a gente ficou na observação lá e passou-se a madrugada do domingo, domingo de manhã, aí quando veio de tarde, próximo de meio-dia, não foi? Ou foi 10 horas da manhã? 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, o pessoal veio para poder começar a indução do parto. E aí começou a fazer a indução, pronto. Aí quando deu. Não, foi 2 horas da tarde isso que começou a indução. Se Não, Laura nasceu 4 horas. a indução começou 10 e Ah, meia não, da é isso manhã. mesmo, porque é 6 horas para fazer uma nova. Aí começou 10 horas da manhã. Aí quando estava próximo de 4 horas da tarde, era para fazer uma nova dose para continuar a indução. Só que aí ela chegou No no, primeiro no mesmo. primeiro, na primeira indução, quando chegou próximo do final do ciclo, ela já começou a sentir mais dores e mais vontade de ter Laura. E aí correu, aí sei que ajeitou tudo, a gente correu para eu chamei as enfermeiras para poder agilizar para liberar a sala do parto. E aí foi uma correria lá na hora e a gente foi para a sala da UTI que chama, né? Quando o lugar que nasce chama sala de UTI. Aí prepararam tudo na mesma hora que Vitória saiu da maca, que leva para o outro quarto. Ela saiu da maca para subir na outra maca. Demorou nem 1 minuto e meio. Deu um grito bem altão. Aí foi um negócio sério. Aí foi automático. Aí Laura saiu. Foi muito rápido. Então o processo do parto de Vitória foi. A demora só foi chegar à dilatação certa para poder Laura sair. Que foi onde ela sentiu bastante contração, bastante dor. Eu acho que é um pouco. Deve ser normal do parto isso. Mas tem mães que sofrem muito durante o exato momento do parto. E Vitória não. Vitória assim que Vitória começou o trabalho de parto, não levou nem 5 minutos, foi bem rápido. Então a parte mais pegada dela, dessa parte do nosso quesito, foi chegar bem até o momento do parto, que foi onde ela teve os problemas de pressão, foi onde ela teve bastante dor. E foi um período aí de mais ou menos, se ela começou a sentir as dores na sexta-feira, passou algum tempo na sexta, algum tempo no sábado e só veio ter no domingo. Então foi 3 dias aí bem finitos aí pra ela. Demais, demais. Foi momentos muito difíceis pra mim, porque, gente, eu fiquei muito, assim, pensativa e também com medo de morrer, né? Não vou mentir. Eu menti. É ventilador, viu, galera? Então, assim, foram momentos muito Todo mundo já difíceis. teve um zoadinho de ventilador. Daqui a gente comprou um novo, aí o antigo ainda funciona. Aí a gente liga ele na sala aqui. Aí quando ele tá começando a girar, faz um barulhão. É. Então, galera, foi momentos 13 minutos, né? 19? 19. Foram momentos difíceis que
eu digo, né, pra mim foi difícil esse momento, angústia, né, que eu passei, que eu fiquei com medo de morrer. E não, assim, chegar a ver, assim, minha filha, né? Porque por dentro, ainda assim, quando eu liguei para meu pai pela manhã, no domingo de manhã, ela estava internada, meu pai falou comigo e tudo. Meu pai falou assim: eu vou estar orando por você, minha filha. E minha madrasta também falou com minha madrasta e minha mãe, né? Disse: tenha calma, que já deu tudo certo. Aí eu falando assim: amém, amém. Só que por dentro de mim, eu estava muito preocupada e com medo também de morrer, né? E aconteceu alguma coisa na hora do parto, e eu não consegui mais ver minha filha nem nada. Só ter e como se fosse que eu ia pagar, né? E até mesmo você nem sabe, aquela moça que tava no lado comigo, que ela já tinha 3 meses, galera, já na maternidade, que o bebê dela não tava ganhando peso. E ela chegou pra mim, quando ele veio aqui em casa, ele veio pegar das coisas. É nervosa assim, é nervosa. Puxou a mãe. Enquanto ele veio aqui em casa pegar as coisas, ela chegou pra mim, né? Desceu da cama e chegou pra mim e falou assim: olha, Deus tá no controle de tudo. E seu parto ele não vai ser demorado, seu parto vai ser rápido. Você crê que vai ser rápido e já deu tudo certo? E eu falei assim: amém. Mas eu não falava com. O que foi, minha mãe? Deixa ela um pouquinho perto. Eu não falava com um amém, tipo, amém com aquela fé. Eu falava com aquele amém de medo, entendeu? E ela, a todo momento, ela dizendo: ó, Deus está com você, já deu tudo certo, sua filha não vai demorar de nascer, sua filha já é uma bênção dentro de você, desde o seu ventre e tudo. Lá, ó. Então, galera, eu me emociono muito quando eu falo, né, dessa parte. Mas graças a Deus, né, o Senhor, ele chegou primeiro e nos ajudou, me ajudou também. Isso eu tenho mil motivos para agradecer a Deus, né? E muito mais pela minha filha, né, hoje. E também agradecer a Deus, Senhor, por mim também. Uhum. Então, assim, gente, o cheiro tá querendo engasgar aqui. Fala, cara. Então é isso. Aí a maior questão era que a Vitória tinha bastante medo. Ela ouviu algumas coisas também de algumas pessoas que deixou ela com medo em relação à gravidez, em relação a Laura, em relação ao bebê. Mas eu sempre estive tentando passar boas palavras, palavras positivas, porque a vida da gente é assim, né? A gente sempre vai escutar, toma aqui ela. A gente sempre vai escutar coisas de pessoas, né, pra nos colocar pra baixo, às vezes até de pessoas que a gente pensava. Tá me interrompendo aqui, menina. Palavras de pessoas que a gente às vezes pensa que vai ser palavras boas, palavras de conforto, e aí vem uma palavra que te desanima, te coloca para baixo. Mas a gente tem que sempre saber que Deus sempre será por nós. A gente tem que andar sempre buscando fazer as coisas corretas, e Deus jamais vai desamparar a gente nos momentos de aflição. E assim foi com a gente. Tive meus momentos de aflição, fora as partes aí, depois que Laura nasceu, vira e mexe eu ia, voltava de maternidade, pegava coisa, pegava roupa. Foi 6 dias na maternidade. Quando chegou no último dia, eu já estava falando para Deus que eu não ia aguentar passar mais uma noite lá, mas que se fosse necessário eu iria passar por minha filha, né? Porque eu sei que era para a saúde dela, para a saúde de minha esposa também. Então aí Deus nem deixou passar mais um dia, né? Então até nisso Deus nos honra, entendeu? Porque ele sabe os nossos limites, ele sabe até onde a gente consegue ir, ele sabe do que a gente precisa e do que a gente é capaz. Então ele já viu que eu estava cansado, que eu estava esgotado,
E assim como a Vitória também, a gente tava em tipo de ficar doido, entendeu? Eu, Porque eu quem já mesmo. passou vários tempos aí em hospital, acredito que tem algumas pessoas que já teve essa experiência não por saúde própria, mas talvez de um familiar de alguém próximo, ou até nesse quesito também de maternidade. E quando a gente passa, gente, muito tempo, 5, 6 dias em diante, é muito ruim você estar sempre em um quarto ali. E aí eu só fico imaginando as pessoas, né, que passam vários tempos internados, pessoal com câncer, pessoal que faz cirurgia de longa recuperação. Então, a gente tem que sempre agradecer a Deus pela nossa saúde, porque pessoa quando não tem a saúde em dias e passa aí tempos e tempos em hospital é muito complicado. E peço sempre a Deus que não permita de que nossa filha precise estar andar em hospital. A Vitória sabe, eu não gosto de levar a Laura para o hospital só em último caso assim de questão que a gente vê que é necessário mesmo para também não ser cabeça dura, né, ao ponto de negligenciar alguma situação. Mas a gente sempre tenta amenizar ao máximo essa questão de ida de hospital. Eu fui criado assim, entendeu? E hoje eu tenho uma saúde boa, graças a Deus, por conta da criação que eu tive, entendeu? Alimentação que eu tive, criação que eu tive. E muito também da nossa saúde vem da nossa mente. Então, a gente tem que blindar sempre nossa mente, sempre orar, sempre falar com Deus para ele proteger a nossa mente, porque através dela também as doenças chegam, as enfermidades chegam. Então, a gente tem que ter nossa mente sempre pensando em saúde, sempre pensando em coisas boas, para que a gente não venha cair enfermo, né? Então é isso, gente. Em relação ao medo, tudo isso de Vitória foi passageiro. Logo quando Laura nasceu, a gente deu um abraço, deu um beijo e foi uma cena muito maravilhosa. Tanto que eu só vim pegar o celular para tirar a foto dela, tipo, uns 3, 4 minutos depois que eu peguei para tirar, mas naquele momento ali eu só quis curtir um pouco minha filha e minha esposa. E a gente só fez agradecer a Deus, né? A gente só podia falar obrigado, obrigado, obrigado e obrigado, Deus, por o Senhor ter permitido que isso tivesse acontecido, mediante a tanta palavra ruim que a gente recebeu em relação a isso. Muita gente com palavras boas sim, mas tiveram algumas pessoas que não sei por qual motivo, porque Deus não foi, colocou palavras para entristecer a gente em relação à nossa filha. Pessoas que não sei se nos invejam porque nós somos novos, nós conquistamos muitas coisas com tanto pouco tempo junto, 5 anos de casado, nós conquistamos muitas coisas. E aí, talvez, não sei se alguém se compara, olha para o próprio casamento, olha para o próprio lar e vê que não tem o que a gente conquistou. Mas a gente sempre repreende isso e dá graças a Deus sempre porque Ele permitiu a gente ter tudo que a gente tem. Nunca fiz questão de ter nada sem que Deus permitisse primeiro. Sempre falei com Deus, ó Deus, se for da sua permissão, nos permita que tenha. Assim foi nossa filha, foi os nossos bens, foi tudo que a gente tem. Então, isso causa muita inveja em muita gente, que se diz até servo de Deus, né? Então a gente tem que sempre estar blindado em relação a isso, com a visão sempre apurada para poder repreender esse tipo de pessoa na nossa vida. Mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo e aqui nós estamos compartilhando com vocês essas experiências. São muitas coisas, gente, que aconteceram nesse pequeno período aí que foi de 3 dias que a gente contou aqui. Tem coisas que aconteceram que não dá para falar porque senão vira 10 horas de vídeo aí ou mais. Mas a gente sempre vai tentar no decorrer dos vídeos. Vitória aparece praticamente todo dia, eu não tenho como aparecer sempre. Mas sempre que eu vi aparecer, a gente vai falar sempre um pedacinho de alguma coisa. E aí no decorrer também vai relembrando algumas coisas na memória da gente. E mês que vem já sabe, né? Mês que vem tá de férias. Vai aparecer É... mais. Mês de março eu tô de férias, então eu vou ter mais presença aqui também com vocês. Para poder mostrar também um pouco mais do nosso dia a dia juntos, né? Não só a Vitória. Eu, Laura e Vitória. Tá bom? Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Não esqueça, pessoal, dá um joinha aí, por favor. Dá o like. E outra, a gente contou esse pedacinho, mas se vocês quiserem também saber mais,
E de outras experiências também que a gente tem junto, a gente tem muita experiência junto. Sim, Então, se vocês quiserem, tiverem gostando do vídeo desse modelo, a gente também faz. faz Mas aí a mesmo. gente precisa que vocês deixem aí no comentário o interesse de vocês, tá? Porque não adianta a gente gravar um vídeo que a gente fala, o tempo passa. Então, só esse vídeo já tem quase 30 minutos. Então, a gente precisa saber se vocês assistem e se vocês gostam, pra gente também dedicar o tempo ao Isso, que vocês vão gostar e vão assistir. isso. Não esqueci de deixar aqui no comentário não, viu, pessoal? Deixa aqui embaixo no comentário, dá o like, assiste os vídeos anteriores O like, e vamos que vamos. Obrigado. coração. Uhul!